Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos aqui a presença do ex-prefeito de Campos, já foi presidente da Câmara de Vereadores também, é advogado, suplente de deputado federal, teve grandes vitórias, também muitos dissabores e tristezas, e o programa hoje é para falar do lado bom e do lado ruim das situações em que estiveram presentes Nelson Naim e uma série de atores. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Cláudio. É um prazer estar aqui falando com você. E como você disse, né? A nossa vida não é só feita de alegrias, né? Mas quem é temente a Deus sabe que nunca se dá um problema que Deus não dê conforto para você enfrentar. E graças a Deus, com muita fé, eu tenho enfrentado isso. Eu vou aproveitar esse comentário inicial seu, e nós sabemos aqui que você tem passado por alguns problemas, não só familiares, mas também políticos e até processuais, que fazem com que você seja testado como homem e também na sua fé. Essa fé hoje é mais forte depois de tudo que você passou? Não resta a menor dúvida, né? Porque toda vez que você passa por um problema muito difícil, e eu venho passando atualmente por dois problemas muito difíceis, o primeiro, um problema de saúde da minha mulher, que já se arrasta há um ano, né? A pessoa mais importante da minha vida, que Deus colocou. Mas a gente tem enfrentado com muita fé. Ela é muito católica, como eu, né? A gente tem colocado na mão de Deus e fazendo aqui, Deus, usando os médicos, né? Que foram, Deus deu o dom de cada um deles, e eu tenho certeza, com a fé que a gente tem, que ela vai ficar curada. Outro problema é de conhecimento público, e eu te agradeço a oportunidade, pelo menos, para que as pessoas saibam o que de fato aconteceu e não só vejam o outro lado da exploração, muitas vezes, que se faz desse assunto, que é a questão do meu processo, que é um processo, do ponto de vista jurídico, você é advogado como eu, totalmente teratológico, né? Uma decisão de uma juíza de primeira instância que mal conhece a realidade de Campos, uma juíza que foi indicada, né, pelo Tribunal de Justiça para julgar um caso polêmico que envolve muitas pessoas da cidade e que me condenou por 3 crimes que eu jamais pratiquei. E, diga-se de passagem, não existe nada nos autos do processo que comprove que eu tenha praticado nenhum dos 3 crimes. Nelson, vamos tocar primeiro nesse assunto. Eu acompanhava as sessões da Câmara e me lembro uma vez em que você convocou a imprensa, chamou a sua família. Praticamente você antecipou uma coisa que poderia vir a acontecer. E muitos acharam que isso era porque você estava com medo de ter culpa no cartório, outros porque você queria antecipar um problema que poderia ter acontecido. E você levantou a hipótese de uma pessoa parecida com você, uma pessoa praticamente igual a você, que poderia estar aí difamando o seu nome. Me conta primeiro o que te motivou aquele momento inicial como presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, a preocupação não era comigo só. O que se contava na cidade, isso até mesmo meu médico particular, doutor Maron, que é uma pessoa muito conhecida e meu amigo, meu médico há muitos anos, falou que até no consultório médico dele, ele teve que dar uma chamada lá no cliente, porque ele não admitia que alguém pudesse pensar alguma coisa que eu tivesse feito errado. Mas é porque a notícia dizia que envolvia vereadores de Campos. Eu era o presidente da Câmara. Eu não podia deixar no ar aquela dúvida para a população, sabendo que prováveis vereadores pudessem estar envolvidos naquilo. Por isso que eu convoquei e falei à imprensa na época, do jeito que estava colocado, que esse processo é hilário. Quem lê o processo vê que é um absurdo a minha condenação. Uma testemunha, que é a única testemunha do processo, porque os outros só ouviram o que ela disse, num primeiro depoimento na delegacia de polícia, não fala nada sobre mim, acusa um monte de gente, e não diz nada. Inexplicavelmente, no dia seguinte, essa mesma testemunha é chamada à delegacia de polícia, por sinal, quem a inquiriu, né, está preso, foi condenado por extorsão em outro município, né? E lá, nesse novo depoimento, ela começa com uma primeira versão, de que uma pessoa ligava para um determinado local onde ficariam meninas e dizia ao telefone: aqui é Naim, quero sair com fulana. E que esse Naim saía com fulana. Não sabia que eu nunca tinha saído com ninguém, muito menos ir frequentar lugar nenhum, né? Quando chegou essa notícia,
que por sinal quem me deu essa notícia primeiro foi o vereador Margal, que está aí como testemunha, eu disse a ele, você pode ir lá em casa e contar, porque não tem dificuldade nenhuma. E ele falou isso na frente da minha família, eu chamei minha mulher, chamei meus filhos, disse, olha, isso aí eu não vou entrar em chantagem nenhuma de qualquer natureza, porque eu não tenho o que temer. Pois bem, ato contínuo a isso, e por que essa história é parecida? Porque tem um cidadão na cidade que se passa por mim, se passa por meu irmão, se passa por irmão de garotinho. Eu imaginei na época que essa pessoa poderia estar se passando por mim, porque vários episódios, inclusive eu tenho até documento de pessoas que já me entregaram esse documento, eu tenho por escrito, de que essa pessoa se passava por mim, se passou por mim em Guarapari, dizendo que era meu irmão, que era irmão. Houve um indício de um furto de pneus, uma também, loja, não é? Também. Um dia eu cheguei na Câmara, isso no meu primeiro mandato, tinha um senhor na porta da Câmara esperando para me receber um pneu que eu teria comprado lá, porque a pessoa disse para o filho dele que era Nelson Naim. Só, eu nunca comprei pneu. Aí depois falei, qual é o carro? Eu não tenho esse carro. Ou seja, então, no primeiro momento, eu imaginei que alguém poderia estar se passando por mim. Por que hoje eu chego à conclusão que, de fato, isso não ocorreu? Pelo depoimento absurdo que aconteceu quando eu estava prefeito de Campos, que é o motivo da minha condenação. Essa mesma testemunha que negou diante da polícia, que negou diante do Ministério Público, de que não reconhecia como sendo Nelson Naim a pessoa que saía com a menor, do nada, quando eu estava prefeito da cidade, é uma coisa interessante, eu estava prefeito da cidade, o TRE marcou novas eleições para Campos, sem falsa modéstia, eu em 6 meses fui um bom prefeito, muito bem avaliado pela população. As pesquisas indicavam que eu seria imbatível para ganhar aquela eleição, porque eu estava governando com todo mundo. Aconteceu até um caso raro na política. O presidente em exercício, o vereador Rogério, convocou uma sessão para fazer eleição para o segundo biênio, né, de presidente. Eu saí de casa de manhã prefeito, fui para a Câmara, sentei na cadeira de presidente, fui reeleito presidente para o ano seguinte e voltei para a prefeitura, mostrando como que eu estava bem, não só na população em realizar as coisas, mas também com a classe política como um todo, porque eu sou uma pessoa de paz, eu não sou uma pessoa de briga, né? E essa pessoa aparece com uma versão absurda de que eu a teria abordado na rua, querendo oferecer dinheiro para montar um bordel, um prostíbulo em Campos, em Macaé, e que eu teria levado a tal vítima para o meu sítio para realizar programa sexual. Não há prova nenhuma disso nos autos, Cláudio. Nenhuma. É só a palavra dessa testemunha. Não existe vítima. Você já viu, você é advogado, alguém ser condenado por estupro sem ter estuprada? Em nenhum momento. A única vítima do processo pela qual eu fui condenado... O estupro ou a corrupção do menor, a prática sexual consentida com o menor? Não, diz que não é consentida não, porque eu teria dado droga a menor. Olha só que eu nem fumo, eu não bebo há 37 anos, desde que casei. Em momento nenhum, a menor envolvida, no primeiro depoimento, volto a repetir, na delegacia, no segundo depoimento, no Ministério Público, e no terceiro depoimento, diante da juíza e diante de todo mundo, diz textualmente, nunca tive nada com o Nelson Naim, porque assim eu conheceria apenas por foto. Não só do ponto de vista pessoal, não houve como reconhecimento nenhum. Nem de foto. O meu processo é absurdo. Eu não vou falar nem das nulidades processuais, que essas estão sendo discutidas no STJ, no Supremo. Eu não poderia ter sido... O meu processo ela não poderia ter sido ouvida em primeira instância, porque eu era prefeito, eu tinha prerrogativa de foro. Na época dos fatos, que falam que aconteceu em meados de maio de 2008 a maio de 2009, a lei dizia que você tinha que ter representação da vítima. A vítima nunca falou que eu tive nada. A mãe da vítima menciona meu nome, mas nunca afirmou que eu tenha tido nada, ou seja, nem representação da vítima tem. Essas coisas estão questionadas, mas o que mais espanta no meu processo é que eu fui condenado por estupro sem ter estuprada. Eu fui condenado por fomentar a prostituição no meu sítio que eu tinha à época,
sem uma prova. Ninguém confirma, nenhum vizinho. Eu não tenho sítio há muitos anos, eu arrolei meu caseiro como testemunha. Meu caseiro disse que ele morava a 50 metros, com filha. Existe esse chamado parlatório, oratório dentro da sua fazenda, que é citado no processo? Você vê que quem fez isso me conhece e fez para prejudicar a minha imagem na época que eu estava prestes a ser candidato a prefeito. Porque sabe da minha... Isso é citado nos autos. Eu sei, porque sabe da minha religiosidade. Eu sou católico, minha madrinha de batismo é Nossa Senhora das Graças, o nome do sítio é Nossa Senhora das Graças, o sítio que foi comprado pela minha mulher, e dizia que eu jogava moeda para Nossa Senhora das Graças quando eu realizava o programa. Ou seja, fizeram de maldade para macular minha imagem de homem público, para me prejudicar no momento que eu estava no auge como prefeito da cidade, atuando bem como prefeito, bem com a classe política da cidade, porque eu sou um camarada de diálogo, eu nunca tive problema nenhum com ninguém. Ou seja, a pessoa me conhecia e fez aquilo com o intuito de macular a minha imagem. Eu não tenho dúvida disso. Duas perguntas antes de eu te perguntar um pouco mais ainda sobre essa questão. As pessoas que foram arroladas e quase todas elas chegaram a ser presas. Sim. Qual a relação sua com elas? Era de intimidade, de oi, de não conheço? Não, veja bem, as pessoas todas me conhecem. Porque partindo do princípio que há um teatro nisso, como você está elaborando, as peças também foram colocadas de forma teatrológica ali. Olha, eu não posso, Cláudio, eu seria leviano, afirmar quem tem culpa ou não nesse processo. Claro. Eram 20 pessoas. Não é? Eu sei que eu não participei de nada, nunca tive no tal lugar, e a mídia muitas vezes massacra você, Sim, né? Claro. Agora com essa assunção, possibilidade de assunção, colocam lá que tinha menor e que eu nunca fui a lugar nenhum, não tem prova disso em lugar nenhum, não tem grampo, não tem foto, não tem nada, nem do sítio, nem lugar nenhum. Quem eu conhecia do processo? Conhecia, como todo mundo conhece, o Renato Duarte, porque é um empresário de Campos, todo mundo conhece, né? Tem firma há muito tempo. Conheci o filho do Ari, né? O Gustavo, porque é uma pessoa conhecida. Mas quem do processo? Acho que o Tiago, o Calil, né? Porque ele fez parte, muitos anos, do grupo do Garotinho, né? Na prefeitura, ele tinha cargo de confiança. Mas ninguém. Eu nunca vi menina nenhuma, nunca tive relacionamento nenhum, não conhecia mais ninguém naquele processo. É como se me pegassem, e da forma como foi feito, e me jogassem dentro de um processo. Eu sinto que você tem uma conclusão do que realmente aconteceu, né? E às vezes você fala até, a pessoa me conhecia. Você tem toda a liberdade de não citar nomes, mas você acha que existiu um orquestramento político ou privado por trás desse desastre que aconteceu com você? Eu não tenho dúvida nenhuma. Até no início, quando eu fui preso preventivamente, a primeira vez, eu fui preso sem saber. Porque eu não tinha conhecimento desse depoimento. Quando você foi preso na sua casa, aquele apartamento? Primeira vez que eu fui preso. Eu não sabia. E foi tão absurdo que no juiz da decisão dele, ele não mandou expedir mandado de prisão. A decisão dele se viu como mandado. Então, eu não sabia por que eu fui preso. Eu só fui saber dias depois, quando estava preso. E foi esse tal depoimento que a menina diz aí, que eu abordei na rua. Por sinal, está provado nos autos, porque eu consegui a agenda de prefeito na época, que era uma agenda eletrônica, né? Eu consegui levantar isso, e tem lá provado nos autos que no dia que ela diz que eu teria feito isso, eu estava na cidade do Rio de Janeiro. Tem uma certidão do Tribunal de Contas do Estado, que está lá, né, nos autos do processo, que eu estava no Rio. E a juíza, ao me condenar por isso, ela disse que dava tempo de eu ir lá e voltar. Ora, pelo amor de Deus, eu prefeito de uma cidade com um orçamento de 2,5 bilhões, com um futuro enorme pela frente do ponto de vista político, e graças a Deus eu sou muito bem relacionado, como eu te falei com você, no universo político. Vou voltar do Rio de Janeiro a tempo para querer montar um prostíbulo em Campos, a minha cara, que todo mundo conhece, em Campos e Macaé? Isso é um absurdo. E prestes a eu ser candidato a prefeito da minha cidade, eu teria que ser, no mínimo, burro ou idiota. Agora, Nelson, essa história não bate. Antes de você responder a pergunta que eu te fiz, desse orquestramento que com certeza você entende que tenha, dos crimes
talvez você foi imputado a você um dos piores crimes. Sim. Né? Traficante de droga, você entra na igreja. O bandido entra na igreja. Aquele que bebeu e atropelou alguém entra na igreja. Mas como é que você entrou na igreja e recebeu olhares das pessoas acusado de estuprar menor? Posso te falar? O que eu encontrei de pessoas, se você andar comigo agora, sai aqui do estúdio agora, vai comigo na rua ou em qualquer lugar, você vai ver gente me abraçando, me beijando, dizendo que orou por mim, que não acredita nisso. Por isso que eu digo até você, essa questão de ser candidato não me assusta em nada, do ponto de vista do que a população possa reagir em relação a isso. Até o próprio pároco da minha igreja, Padre Wallace, lá do São Benedito, tem documentos juntados nos autos, dizendo do meu trabalho junto com minha esposa dentro da igreja. Quando eu te falei que foi feito de propósito, eu preciso contar algumas coisas. Então vamos contar. Eu sei que está o tempo ali. O primeiro bloco está terminando. Mas eu vou contar coisas que a população precisa saber. Eu não vou afirmar, porque eu não sou leviano, mas eu não tenho dúvida que isso foi orquestrado para me ter embaixo do braço. Para dizer assim, olha, esse cara está indo longe demais. A gente tem que dar um jeito de prender ele aqui. E esse episódio, um episódio que não dá tempo para contar agora, né? Mas sexta-feira, que antecedeu, no dia 13 de dezembro, que foi quando houve esse depoimento espontâneo, Antony Garotin faz uma reunião na casa dele e tem gente aí, o Dinho está aí para confirmar isso, o Magal, vários vereadores, diz para mim na reunião que eu não podia ser candidato a prefeito. Isso aconteceu um dia antes de quê? Isso foi na sexta. Na segunda, essa menina foi levada até então, no Ministério Público. Preso, não. Hã? Até então, nada tinha acontecido contra a sua liberdade. Não, isso aconteceu, a liberdade aconteceu, a prisão, 4 anos depois. Isso foi em 2010. A prisão aconteceu em 2014. Sexta-feira... Sim, mas a gente está falando de um evento ocorrido em 2014. Não, 2014. Mas esse evento que eu vou te falar aconteceu em 2010. Sexta-feira de 2010... Mas isso você vai contar no segundo bloco. Estamos aqui com o Nelson Naim, programa A Polêmica.